Vamos falar de economia, vamos falar de preço bom. É Delta Supermercados que está chegando com as ofertas desse final de semana. Gente, é mega saldão, hein? Você já sabe, né? O Delta tem preço bom o tempo todo e quando é mega saldão é melhor ainda. Olha só que beleza, o leite da Bonalate, 1 litro vai sair por R$ 3,99 cada. Esse preço é para quem é cliente classe A, então corre aproveitar até domingo em todas as lojas. Olha que beleza, o arroz prato forte tipo 1, pacote com 5 quilos, vai sair R$ 13,99 cada para quem é cliente classe A do Delta. É o mega saldão. A gente sempre fala aqui que vale a pena você ser cliente classe A do Delta. Olha esse preço, gente, da linguiça toscana Seara. Nesse mega saldão, até domingo, você vai pagar R$ 14,99 o quilo na linguiça Seara para clientes classe A. Então passe em uma das lojas do Delta e aproveite o mega saldão. Tem refri em promoção também. O refrigerante Coca-Cola, tanto original como sem açúcar, 1,5 litro por apenas R$ 7,99 cada. Aproveita, gente, porque esse aqui é para quem é cliente classe A e tem um limite por CPF, tá? Então, corre aproveitar, passe em uma loja do Delta aí pertinho de você. Olha o feijãozinho de todo dia, que delícia! Aquele feijão que dá cardo grosso, hein, gente? Feijão carioca, esse é da Camil. O Delta preparou, é o pacote com 1 quilo nesse mega saldão. Vai sair por R$ 6,99 cada no classe A, então aproveite também para garantir o seu feijãozinho. Papais e mamães, olha que beleza a fraldinha. Essa é da Huggies tripla proteção. Essa é aquele pacotinho que vem grátis 2 unidades. É bom, hein? E com esse preço melhor ainda, gente. R$ 29,99 cada no classe A até domingo em toda a rede Delta. É um mega saldão, gente, você não pode perder. Passe em uma das lojas do Delta, pertinho de você, e aproveite o café brasileiro e o Forte também. As duas marcas vai sair por apenas R$ 22,99 cada, R$ 22,99. Ofertas de sexta a domingo em todas as lojas. Você tá vendo esse QR Code aí embaixo, ó, na sua tela? Você pode apontar a câmera do celular ali e você vai receber essas ofertas direto no seu telefone, né? Para facilitar também o seu dia a dia aí. Olha o requeijão tirolês. Tanto o tradicional como o light vai sair por R$ 6,99 no classe A. Então aproveita, gente, é o mega saldão do Delta para você em todas as lojas até domingo. Essas são algumas ofertas aqui, mas o mega saldão, ó, tá cheio de oferta boa. E, gente, sabe o que tá chegando? Dia das Mães. E você sabe, né, que o Delta sempre traz um presente especial em datas, né, comemorativas. Vamos ver a campanha do Dia das Mães no Delta. Imagina ganhar R$ 1.000 em um almoço de Dia das Mães? No Delta Supermercados, isso é possível. São 14 chances de comemorar em grande estilo com a família. Que beleza! Não vai ficar de fora, sua mamãe vai adorar esse presentão, não é mesmo? É sorteio do Dia das Mães que você vai poder concorrer aí, olha, um almoço de R$ 1.000, então aproveite. Essas são as marcas participantes que você tem ainda mais chance de ganhar, viu? Delta Supermercados, cada dia melhor. Olha só, em Piracicaba temos várias lojas. No Secap, Avenida Lourenço Filho. Temos também no Jardim Caxambu, Avenida Comendador Luciano Guidotti. Vila Areião, Avenida Monsenhor Martinho Salgô. Você tem Delta Supermercados também no Bong, na Avenida Jaime Pereira. Piracicamirim, lá na Avenida 2 Córregos, tem Delta Supermercados. E logo, logo tem mais loja nova chegando aqui na nossa região, hein? Delta Supermercados está esperando a sua visita nesse mega saldão. Qualidade e variedade, só o Delta tem. O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Nós temos o prazer de receber aqui ao vivo o doutor
Paulo Fernandes Pitanga, médico cooperado da Unimed Piracicaba, especialidade cardiologia. Doutor Paulo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Neto. Tudo bem? Boa noite, Boa Maria. noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite a todos que nos ouvem. Tudo certo. Tudo certo. Obrigado pela presença e a oportunidade conosco aqui. E o tema essencial, claro que você vai participar, prevenção e combate à hipertensão arterial. Vamos falar a famosa pressão alta, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Claro que o doutor vai estar conversando com você de casa e você vai poder participar conosco, né? Bom, para iniciar, né? Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Me parece que o Brasil tem alcançado índices altíssimos aí sobre pressão alta. O que causa isso, doutor? O que causa a pressão alta e por que ela é perigosa? Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre hipertensão, até porque dia 26 é o Dia Nacional da Prevenção e Tratamento de Hipertensão. Então, é um dia muito importante. O Brasil tem um índice alto, realmente, de hipertensão. Na verdade, o mundo todo tem. O Brasil, o índice que se tem, as últimas estatísticas, gira em torno de 30% da população, ela é hipertensa, e uma boa parte dessa população não sabe que é hipertensa, e as que sabem, uma boa parte também não tem um tratamento adequado. A hipertensão é uma doença crônica, não transmissível, e tem vários fatores aí de risco, né, para a hipertensão. Vai desde um quadro genético, família, hereditariedade, e aí passa por alimentação, ingesta de muito sódio, né, o sal, sedentarismo, obesidade, tem hoje em dia a questão do estresse, a questão ambiental, o pessoal tem colocado isso como um fator de risco também ambiental, que está um pouco mais relacionado à questão de temperatura mesmo, né? Lugares quentes, países frios, ou mesmo aqui no Brasil, isso tem alguma relevância. Passa, como eu falei, pelo estresse, né? E aí tem também questão socioeconômica, de acesso, às vezes até a própria medicação ou diagnóstico, e por aí vai. Tem fator idade, tem fator de sexo que influenciam nesse quadro de hipertensão, e a questão étnica também, né? De raça, né? A gente sabe que a população negra ela tende a ter um pouco mais de hipertensão do que uma pessoa de etnia branca ou mesmo indígena. Então são vários fatores e que a gente tem que estar atento a todos eles. Estamos ao vivo, você participa conosco, 991-41-1048, sua participação é essencial. Pois não, Maria? Doutor, a hipertensão ela é chamada popularmente como doença silenciosa. Aliás, nós temos algumas doenças silenciosas, né? Por que esse termo? Ela não costuma dar muito sintoma, doutor, é isso? É isso, e esse é o perigo da hipertensão. Tá. Eu tenho muitas pessoas que não têm sintomas, uma grande maioria das pessoas hipertensas. Assim, se a gente for falar das que têm sintomas, então começando pelas que têm sintomas, elas eventualmente se queixam ali de dor de cabeça ou uma tontura, muitas vezes de brilho nos olhos, um zumbido. Isso seriam sintomas aí de hipertensão que chamaria a atenção do médico, do profissional de saúde. Mas uma boa parte não tem essa pressão, esse sintoma. E fazem diagnóstico, e às vezes duvidam do diagnóstico, quando passam por uma consulta de rotina, um exame periódico numa empresa, uma consulta simples, e o profissional mede a pressão e vê ali que ela está elevada. Pergunta para o paciente se ele sente alguma coisa, ele não sente nada, e a gente se surpreende às vezes com valores muito altos. Olha. De pressões extremamente elevadas, e a pessoa não sente absolutamente... Não dá sintomas? Não sente nada. E é um perigo, porque primeiro ela não sabe desde quando ela vem com esse quadro de hipertensão. Perfeito. E tem um outro ponto em relação a isso, que é você convencer a pessoa de que ele realmente é hipertensa. Você, não, mas a última vez que eu medi era 11 por 7. Não sinto nada. Não sinto nada, o seu aparelho está errado. E a gente tem que explicar, convencer, fazer os exames, enfim, mostrar as informações e iniciar o tratamento o quanto antes. Mas ela é uma doença silenciosa e temos que estar atento a isso. 2534-234-99141-1048, você vai participando conosco. É essencial a sua participação, tirando suas dúvidas. Hoje aqui com o Dr. Paulo Fernandes Pitanga, ele que é cardiologista da Unimed Piracicaba. Agora, doutor, eu acho que evoluiu bastante a questão de controle da hipertensão. Você falou que tem um medicamento, né? Esse medicamento ele controla. E esse virar de chave desse paciente, né? Para se entender
que a hipertensão ela pode trazer complicações maiores, né? Não é porque eu não estou sentindo nada, não tenho sintomas, né? Diferente da pressão baixa, né? Que dá algum sintoma. Está tendo uma compreensão melhor, doutor? E teve uma evolução no controle da pressão arterial, ou por medicamento, ou através da alimentação? Como é que está sendo isso introduzido até para as pessoas que são assistidas pela Unimed? Então, se você me permite, né, antes de a gente entrar aí na questão de tratamento, tem coisas boas. Acho que precisa ficar claro para as pessoas, até porque teve algumas discussões, enfim, algumas dúvidas em relação ao qual é o valor da pressão. Qual é, né? A minha pressão é 14, ela é normal, ela não é. Então, qual é o valor normal? Setembro último de 25 saíram as novas diretrizes e onde se estabelece ali os novos parâmetros, enfim. Mudou muito pouco em relação ao anterior. Mas tem uma compreensão um pouquinho diferente. Então, assim, a pressão é tida como uma pressão normal, é uma pressão abaixo de 120 por 80, 12 por 8, né? Vamos no que a população conhece mais comum em termos de termos. Então, pressão abaixo de 12 e abaixo de 8 é uma pressão considerada normal. Uma pressão entre o 120 ali e o 12 e o 139 quase, no 14 na máxima e 8 a 89 na mínima, esse intervalo eles classificaram agora como uma pré-hipertensão. E aí o pessoal, mas isso a sociedade está colocando como pré-hipertensão porque quer vender remédio. Eu falei assim, não é nada disso. O pré-hipertensão, na verdade, é para chamar a atenção das pessoas para que elas passem a tomar um cuidado maior, como é o pré-diabético. Se alguém fala para você, você está pré-diabético, você já vai assustar e vai tomar ali algumas medidas. Então, a ideia é essa mesmo, de chamar a atenção e partir para uma prevenção. A hipertensão ela passa a ser acima do 14, do 140 por 9. Acima desse valor é a hipertensão e conforme vai subindo ela vai tendo os estágios, estágio 1, estágio 2, enfim. E o diagnóstico da hipertensão ela tem que ser feita no consultório, uma das formas, pelo menos 2 medidas e com valores acima de 14 por 9, então, de forma adequada, em 2 momentos diferentes. E, obviamente, você tem os exames que vão contribuir para essa confirmação de hipertensão. O MAPA, que é a monitorização ambulatorial de pressão arterial, tem a monitorização residencial que você pode fazer também de pressão arterial, entre outros exames. Então, aí, a partir do diagnóstico, aí a gente entra com o tratamento. E o tratamento ele é dividido em não medicamentoso e medicamentoso. Então, justamente nessa faixa aí do pré-hipertenso, a gente já informa a pessoa, olha, você vai iniciar o tratamento, né, e vamos iniciar aqui com o não medicamentoso, porque todo mundo tem uma oportunidade aqui no não medicamentoso, que passa por aqueles fatores de risco lá que eu comentei. Então, o peso, vamos controlar o peso, vamos controlar a dieta, vamos melhorar a ingesta de potássio. E a ingesta de potássio, vamos deixar claro aqui, não é suplementação de potássio, é o potássio de alimentos, que a gente vai encontrar em frutas, legumes, então temos que ingerir mais frutas, mais legumes, para ter essa dieta mais adequada. Vamos fazer atividade física, e quanto mais cardio, melhor. Não pode esquecer da musculação, isso é importante também, então tem que ser um misto. Controlar o estresse, administrar esse estresse. Ter um hobby, ou ter momentos de lazer para tirar esse estresse, ajudar. Ficar atento à condição de sono. Se me permite, Neto, é muito importante. Quando a gente faz o mapa, porque o sono, a pessoa que não dorme adequadamente, ela é um fator de risco para a hipertensão e ela pode ser hipertensa por isso. Quando a gente faz esse mapa, o mapa é o aparelhinho lá que fica gravando 24 horas. E muitas vezes a gente se depara no resultado do mapa que a pressão noturna ela tem que ter um descenso, ela tem que ter uma queda. E se ela não tiver essa queda, a gente caracteriza uma hipertensão noturna e a gente vai ver que a pessoa ela é hipertensa, mas principalmente à noite ela realmente não tem essa queda que deveria ter. A gente começa a investigar e começa a questionar o paciente e a gente se depara com a apneia do sono. Então, muitas vezes, no diagnóstico de hipertensão, a gente se depara com a apneia do sono e muitos casos em que a gente trata a apneia do sono, essa pessoa, se ela não é um valor alto, ela consegue até ficar com uma pressão mais controlada, às vezes sem remédio, só com mudanças aí de hábitos. De hábitos, né? Posso continuar com a medicação? medicação? Claro que sim. Em relação a... Então,
um tratamento não medicamentoso que envolve toda essa questão de hábito. E aí, não dando resultado, ou a pressão já sendo muito elevada, o tratamento medicamentoso sempre vai estar presente, e aí a gente entra com medicação. No caso de medicações, a gente também saiu nessa nova diretriz a forma mais adequada de a gente fazer esse tratamento, mas são basicamente 4 classes de medicamentos que a gente mais usa, e vai começando sempre de uma forma gradativa. A recomendação hoje no tratamento é associação de medicamentos. Então, no passado recente, eu tomo um remedinho, que é uma medicação qualquer ali, e é só essa que eu tomo e está controlando. A recomendação é que você use a medicação associada a outra. Então, por exemplo, um antihipertensivo, vou falar aqui o nome genérico, por exemplo, uma losartana, e aí uso a losartana associada com um diurético. E se for no mesmo comprimido, perfeito, porque você tem uma aderência maior ao tratamento. Então, a recomendação das novas diretrizes é que a gente sempre trate de forma associada para que a gente não chegue na dose máxima das medicações e porque o controle também ele é melhor. E assim é com todas as classes. Né? Perfeito. Ao vivo com o nosso programa, participação, Dr. Paulo conosco aqui, cardiologista, estamos falando sobre hipertensão. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Pois não, Maria. Tem participação aqui, agradecer o pessoal que está assistindo a gente também online, pela internet, né? Além da TV Ativa, canal aberto digital e a cabo, a gente está ao vivo também pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Agradecer a todos que estão acompanhando aí o nosso programa. O Simão já tem uma pergunta aqui, doutor, para você. Ele diz, doutor Paulo, sempre tive pressão 12/8, mas quando eu estava me recuperando em casa de cirurgia de hérnia umbilical, senti muita dor de cabeça. Fui levado ao pronto-socorro, mediram minha pressão, estava alta. Isto tem alguma coisa a ver com a cirurgia? Simão, obrigado pela pergunta, é importante essa participação de vocês. Pode ter, mas de uma forma indireta, não diretamente com a cirurgia. Como você foi submetido a um procedimento cirúrgico, você foi submetido a um estresse clínico pela própria cirurgia. E precisaria ver se na época em que você estava convalescendo, você estava bem, se você estava com dor, porque a dor é um fator desencadeante de hipertensão. Se ela sempre foi controladinha, 12/8, ali naquele momento de estresse pós-cirúrgico, ou por conta de dor, ou limitação até mesmo de movimentos, isso pode causar uma elevação da pressão. Então, de uma forma indireta, poderia ter a ver com a cirurgia. Nessas condições, se a sua pressão sempre foi controlada, não há necessidade de se aumentar a dose de medicamento, a não ser que a sua pressão subisse demais. Aí é só você tentar tomar ali um analgésico, tirar esse fator desencadeante e monitorar essa hipertensão, essa alteração de pressão. Na dúvida, procurar ali o profissional para que possa te orientar. Muito bem, estamos ao vivo, eu sei que tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui no estúdio também, estamos com o nosso convidado aqui, daqui a pouquinho vai fazer um prato que ajuda muito, né? A saúde no geral, que é um salmão, né, doutor? É ótimo, né? É ótimo, peixe tá bom, tem ômega 3, tá tudo certinho, pouco sal, pouco sal, né? Perfeito. Vamos começar a mudar os hábitos hoje já. É isso? Boa noite, tudo bem com o senhor? O do barco que está aqui com a gente. Posso falar mesmo? Boa noite, eu adoro uma costela. Olha lá. Gosta mesmo de uma costela, né? Nossa, mas eu gosto de peixe também. É bom. Doutor, boa noite. Tudo bem? Boa noite. É uma pergunta meio minha mesmo, só minha. Eu sempre fui gordo. Agora eu estou conseguindo emagrecer um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar você de magro do barco. Então eu vou comer tudo e vou engordar de novo. Não tem? O gordo já é um personagem do Rio, né? Uma marca rígida. É verdade. A minha pressão sempre foi 12/8 ou 12/7. Inclusive agora. Tanto eu estava com 137, estou com 118 agora. Continua 12/7 e 12/8. É genética? O que é? Eu tenho tudo para ter pressão alta. Como gordura, sabe? Só faço burrada. O melhor é a honestidade, né? A honestidade é melhor, né? Mas antes de mais nada, parabéns pela perda de peso. Isso não é fácil, isso requer muita disciplina e parabéns, isso só tem. Eu sou super disciplinado. Abra a geladeira para o senhor ver aqui. O que você falou, doutor? Rapidamente, o que você falou da capivara, que acho que é interessante? O que você falou da capivara? Que a capivara lá, ela só come capim. Sim, eu tenho um médico, amigo meu de infância, Dr. Bernardo Jordão, o senhor deve conhecer. Sim. Ele vira e mexe e vai andar de barco. Então a gente desce, às vezes cedo não tem ninguém, só eu e ele, ou então com mais algumas pessoas. As capivaras que estão na beira do rio, tem muitas.
todas são gordas. Eu nunca vi uma capivara magra, e só come capim. Eu falo, Bernardo, você fala para eu parar de comer costela, carne gorda, as capivaras só comem capim e são gordas, filho. Entendeu? Aí ele fica quietinho. Tá Aí, certo. como explicar, né, doutor? Então, melhor a gente não entrar nesse detalhe. Mas assim, você tem, sim, o fato de você ser obeso, né, ter tido uma obesidade aí importante, poderia realmente ser hipertenso, porque é um dos fatores de risco lá, como eu comentei. Você não tinha essa pressão elevada, provavelmente por outros fatores de risco que você não tem, principalmente o genético. O fato de você ter emagrecido faz com que a sua pressão até caia um pouco. Se ela já era normal, ela tende a ficar um pouquinho mais baixa, que está tudo certo também. Os estudos mostram que a cada quilo que você pede, que as pessoas pedem, em média, pede 1 milímetro ali no mercúrio, né, na medidinha ali. Então, né, você perdeu aí 18 quilos, teoricamente, 18 milímetros você... 28. 28 quilos, 28. entendeu? Se chegar no 30, eu vou fazer um champanhe. Daí você vai chegar num nível em que vai estabilizar também, né? Obviamente não vai caindo, senão chega no momento que zera. Mas você tem essa contribuição direta. Perdeu 1 quilo, perde ali 1 milímetro, né, até um certo nível de média. E é isso, tá ótimo. Você não tem uma tendência a ser hipertenso, talvez não tenha essa história familiar. A genética realmente favorece, não tem outros fatores de risco, era só obesidade, e que agora, perdendo peso, fica muito mais fácil de controlar e muito mais saudável, né? Fora todos os outros benefícios. Muito bom. E a geladeira ali está repleta de doces. Doces. Deliciosos, Okay. né? Que ajuda também, comendo, né, de uma maneira correta, né? Você falou comigo? Vamos lá para a participação, estamos ao vivo aqui no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, sempre trazendo informação para todo o público da região metropolitana. Pois não, Maria? Ó, a participação aqui, o Leandro quer saber do senhor, doutor Paulo, ele disse, quer saber se é verdade que um infarto aos 40 anos é fatal mais que em outras idades. E ele comenta, só essa semana, à minha volta, 3 pessoas infartaram entre 50 e 60 anos. Leandro, obrigado pela pergunta importante também, e eu vou aproveitar essa sua pergunta para comentar o seguinte. Por que a gente fala tanto de hipertensão? A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, para a morte de doenças cardiovasculares, que é a que mais mata no Brasil e no mundo. Para você ter ideia, no Brasil, por ano, morrem em torno de 400 mil pessoas, é quase uma Piracicaba, por conta de infarto e AVC. Pois entram outras causas com um pouquinho menos uma porcentagem um pouquinho menor. Então é importante controlar a hipertensão porque ela leva realmente a uma doença cardiovascular, que é o infarto e o AVC. E tem se observado também nos últimos anos, últimos 15 anos, que cada vez mais as pessoas jovens estão se tornando hipertensas, ou seja, elas passam a ter um risco maior mais cedo, entre outras causas para a doença cardiovascular, né? A gente entra aí com diabetes, com colesterol, existem várias outras causas, o tabagismo, mas a hipertensão ela tem se mostrado mais presente nos jovens. E respondendo à sua pergunta, se o infarto no jovem ele é pior, tende a ser pior, de maneira geral, sim. Porque a doença coronariana, né, que quando entope ali a artéria coronariana, ela é gradativa. Esse entupimento, né, que são as plaquinhas de gordura, ele vai evoluindo. O organismo e o coração é espetacular, ele começa a perceber que tem um fluxo de coronária um pouquinho menor, está circulando um pouquinho menos de sangue, ele começa a abrir a circulação colateral que a gente fala. São novos vasinhos para suprir a necessidade daquele vaso que está querendo entupir. O infarto é um entupimento agudo, é porque aquela plaquinha de gordura desprendeu e aí formou um coágulo e aí causa o infarto que é agudo, né, na hora que a pessoa tem. O AVC também? O AVC também, aí você tem 2 tipos, o isquêmico que é é o mesmo tipo, você tem uma plaquinha que ela soltou e forma um coágulo ali, tem o AVC isquêmico, e você tem o hemorrágico, que muitas vezes é consequência de um pico de pressão alta. Tem outras causas aí também. No jovem, quando o jovem tem infarto, ele tem uma tendência genética ou realmente tem muitos fatores de risco, ele não deu tempo dele formar a circulação colateral. Então, quando entope aquele vaso, o dano no músculo ele é muito maior porque não tinha desvio, não tinha outro caminho para o sangue fazer. E aí, às vezes, acaba sendo fatal porque a extensão do infarto é maior, causa muita arritmia e aí a evolução clínica não é boa. Diferentemente das pessoas mais idosas que podem ser fatais também, mas
tendem a ter um infarto um pouco menor. Estamos ao vivo e tem telefone e participação também ao vivo aqui pelo telefone, pelo WhatsApp, né? A vinda aqui do Dr. Paulo sempre é muito interessante, trazendo aí informação que melhore a nossa vida. Esse é, sem sombra de dúvida, o potencial da Unimed, quando a gente fala sobre saúde preventiva, né? Tão falado aqui no nosso programa, é você prevenir para não adoecer, né? Isso é essencial. Pergunta também chegando aqui no Instagram, o Zezão, acho que é o nome dele aqui no Instagram. Doutor Paulo, por que o diabético tem mais risco se tiver infarto? Excelente pergunta também. O diabético, a pessoa diabética é um dos principais fatores de risco, junto com a hipertensão. Na verdade, o diabetes, né, se a gente fosse classificar, talvez ele seja um pouquinho até mais importante que a própria hipertensão. O diabetes, por ser uma doença metabólica e longa, né, ao longo do tempo, ela vai causando alterações na circulação, nas artérias. Ela favorece o depósito de gorduras nas artérias, que é o famoso colesterol, e isso de uma forma sistêmica. E acaba você tendo prejuízo da microcirculação, que a gente fala, que é aquela circulação de vasinhos pequenos, até uma circulação de vasos maiores. Então a pessoa pode ter um problema na retina por conta de circulação, por causa do diabetes, um problema renal. No passado, quando a gente não tinha muito recurso em relação ao tratamento de diabetes, as pessoas poderiam amputar a perna, tudo relacionado à circulação. Então o diabetes por si só prejudica muito a circulação. E por ser uma doença grave e um fator de risco importante para doenças cardíacas, né, cardiovasculares que a gente fala, o tratamento não só do diabetes tem que ser muito preciso, mas também aquilo que leva aos entupimentos das artérias, por exemplo, o colesterol. Então, para ter uma ideia, né, o colesterol em pessoas que não têm fator de risco, né, as diretrizes estabelecem lá que um valor normal, ideal, é que se fosse lá o LDL, né, aquele colesterol, famoso colesterol ruim, seja em torno de 115. Para as pessoas que já têm uma hipertensão, fator de risco, esse valor já cai para torno de 70. Para quem tem o diabetes, é em torno de 50. E se ela já teve evento cardíaco, lá, um infarto, um AVC, isso vai para 40, por conta da classificação de risco. E tem pessoas que associam tudo, né, doutor? Sim, sim. E a gente não consegue, raramente uma pessoa ou outra consegue ter um LDL, um colesterol ruim nesse nível, né? Tem que ser realmente um metabolismo perfeito. Então é necessário usar medicamento para colesterol. Mas eu sou diabético e tenho que usar remédio para colesterol? Você tem que usar porque a meta para o colesterol ela é muito baixa. E é isso que previne, então, essas doenças cardiovasculares, né, como infarto, AVC, são esses tratamentos. Além da questão do lado não medicamentoso, né, como eu comentei, a dieta, exercício, isso tudo acaba melhorando também. Perfeito. Doutor Paulo Fernandes Pitanga, e médico cooperado, nossa querida Unimed, Piracicaba, e cardiologista hoje, trazendo aí a informação para todos nós, né, sobre a questão da pressão arterial, pressão alta, né, arterial. Sempre muito importante combater, né, e a informação é de suma importância. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e poder contribuir, principalmente em relação à saúde. Fico sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Maria, doutor. Obrigado a todos. Sempre muito bem-vindo. O nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E chegamos ao final do programa Região Piracicaba Agora. Quero agradecer muito a companhia de todos nessa sexta-feira, te desejar um excelente final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, vai ser diferente. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. Sabia que parte do seu imposto de renda pode ajudar crianças e idosos de Piracicaba? Na sua declaração, escolha o modelo completo. Selecione o fundo da criança ou do idoso e o município de Piracicaba. Para o seu bolso não muda nada. Para eles, faz toda a diferença.